Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um VIPs aqui no Solstício e Equinócio. Então pessoal, o vídeo de hoje do VIPs vai ser o Book Talk sobre o livro Querido John, do Nicholas Sparks, tá? Como eu disse anteriormente pra vocês no mini vlog que vocês podem pegar aqui em cima no linkzinho, todos os livros do Nicholas Sparks que eu tenho aqui vão ser uma releitura caso eles sejam sorteados no TBR, certo? E eu coloquei eles lá dentro justamente pelo fato de eu realmente querer relê-los. Então, todo mundo já conhece, né, as histórias do Nicholas Sparks, tem centenas de filmes aí baseados nos livros dele e tal. Mas eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho sobre as minhas reimpressões, digamos assim, sobre esse livro daqui e sobre os outros caso sejam sorteados, certo? E antes que vocês me perguntem, eu não consegui ver o filme ainda, porque como eu já disse no mini vlog, eu confundi os filmes que eu tinha em casa, não era Querido John, era Um Homem de Sorte. Então eu vou tentar ver durante essa semana para poder postar uma resenha para vocês no blog essa semana ou semana que vem, certo? E essa releitura daqui só reconfirmou de que o Querido John é um dos meus livros favoritos do Nicholas Sparks. Só acho que perde para Um Porto Seguro e talvez Diário de uma Paixão. Talvez. Não tenho muita certeza. Mas, né? Bem, o livro ele vai narrar pra gente a história de vida do John Tyree, certo? Ele é um rapaz novo, no caso o livro vai narrar, né, um pouquinho mais à frente, sendo que ele é um rapaz novo, ele acabou de se formar no ginásio, o que pra gente aqui seria terceiro ano, né, ensino médio. E ele é um daqueles rapazes sem nenhum tipo de expectativa de vida, sabe? Ele não sabe o que ele vai fazer da vida dele, ele não sabe o que ele quer pra ele mesmo. E ele mora sozinho com o pai, né? Porque ele não conheceu a mãe dele. E além de morar só com o pai também tem alguns certos problemas, né, mentais. Não é nada muito grave não, sendo que mesmo assim acaba dificultando um pouco a vida dele e do John. E sem saber o que fazer, sem nenhuma expectativa realmente de vida, não querendo mais ficar ali naquela cidadezinha onde ele mora com o pai, que é a Carolina do Norte, ele acaba resolvendo se alistar no exército. E depois de algum tempo já alistado, ele consegue chegar a fuzileiro naval. E nas férias dele, né, digamos assim, que é um período de tempo, acho que é um pouquinho mais de um mês ou menos, não lembro direito, acho que é um mês ou um pouquinho mais de um mês, ele retorna para Carolina do Norte para poder visitar o pai, ver como que ele tá, como que tá a situação da casa e aquela coisa toda, porque afinal de contas é ele que mantém, né, a casa, digamos assim, porque o pai não trabalha, não faz nada da vida, e é ele que acaba cuidando, digamos assim, do pai, né, erroneamente falando. E é bastante interessante, porque além de tudo, né, o que ele viveu, a experiência que a vida dele deu a ele ainda tem essa paixão, né, pelo pai, por mais que ele não se dê muito bem com ele, porque afinal de contas é como a gente acaba vendo aqui no livro, né, nós não escolhemos parentes, sendo que não é por causa disso que nós deixamos de amá-los incondicionalmente. Então, recapitulando, John não tinha nenhum tipo de expectativa de vida, então ele não esperava grandes aventuras e grandes emoções quando ele retornasse para casa, sendo que ele foi mesmo assim, como eu já disse, para poder ver o pai dele, passar as férias com o pai dele. Sendo que essa viagem, esse retorno do John para casa, acaba mudando completamente a vida dele, por causa da Savannah. O próprio John descreve a Savannah como uma mulher bonita, não muito alta, esguia e com um sotaque engraçado, porque provavelmente ela era do sul. Então realmente devia ter aquele sotaque sulista, né? Ela provavelmente era da Carolina do Sul e eles estão na Carolina do Norte. Então eles se conheceram muito por um acaso. Foi na praia, finalzinho da tarde, assim, mais ou menos. Ele conseguiu salvar a bolsinha dela que caiu na água, alguma coisa assim. E de lá pra cá eles vêm ficando juntos e tal, e eles se amaram incondicionalmente. Foi aquele amor à primeira vista, né? Bem tipo Nicholas Sparks.
Então eles fizeram várias juras, promessas de amor, aquela coisa toda, né, gente? Casal apaixonado pela primeira vez, aquele grude todo, aquele te amo pra cá, eu te amo pra lá, nós vamos viver eternamente juntos e tal. Sendo que o John, ele ainda tá em serviço militar, então ele precisa cumprir o tempo que ele ainda tem lá. Então, com a promessa de voltar para poder se casar com a Savannah, ele volta pro exército e ele para ele poder terminar as obrigações militares dele. Sendo que, nesse meio tempo em que eles ficam afastados, é onde eles começam a trocar cartas, porque e-mail não tem como e nem mesmo telefonema. Só quando ele aparca, não, quando ele para em alguma capital da cidade, onde tem uma civilização um pouco mais evoluída, ele consegue ligar para ela e trocar alguns e-mails, sendo que basicamente é uma comunicação à base de cartas. E é daí que vem o título do livro, porque toda carta que ela escreve para ele, ela começa com querido John. Então, por causa da Savannah, o John começa a ter várias expectativas para a vida. Ele quer voltar assim para Carolina do Norte, ele quer ficar com a amada dele, ele quer morar lá, ter uma vida com ela, né? Ser uma família com ela e tudo mais. Sendo que acontece um determinado acidente. Acidente não, né? Acontece uma tragédia mundial que acaba interferindo um pouquinho nesse plano dele. Essa tragédia que eu tô falando não é spoiler, tá, gente? Porque tá na sinopse do livro aqui atrás, que é o atentado de 11 de setembro. O atentado de 11 de setembro repercutiu o mundo inteiro. Não só os Estados Unidos, mas também todo o restante, né? Ficou muito abalado, nós ficamos muito chocados. A gente ainda lembra dessa reportagem passando no jornal no dia, né, em que aconteceu o atentado lá às Torres Gêmeas. E nesse livro daqui, o Nicholas Sparks, ele narra tão intimamente, sabe, alguns dos sentimentos que as pessoas tiveram de lá. Por mais que o livro seja narrado em primeira pessoa, o John, ele tem uma forte empatia com todas as pessoas que estão sofrendo as consequências do atentado de 11 de setembro. Então, isso acaba tornando o personagem, o John, muito patriota. O atentado, ele deixou várias famílias desabrigadas, ele levou vários pais de família, várias mães de família, filhos que serviam ao exército também, seja como for. Destruíram muitas famílias. E uma coisa que ele retrata também bem forte nesse livro é de que muitos soldados que perderam alguns parentes, que perderam amados durante a guerra, ou até mesmo se sensibilizaram com a perda dos outros, eles tiveram que tomar uma decisão muito importante que poderia acabar mudando o rumo da vida deles. E é essa decisão que o John também tem que fazer na vida dele, que é voltar para a pessoa que ele ama ou se realistar no exército para poder ajudar com tudo que estava acontecendo. Então é essa escolha que não só ele, mas muitos soldados americanos tiveram que fazer, né? Então vamos parar para pensar um pouquinho, né? Analisar a situação de um ponto mais frágil, digamos assim. Então é basicamente isso, gente. Eu não posso contar mais pra vocês, porque isso tudo que eu contei é basicamente um enxugão da sinopse do livro, tá bom? Porque é a partir desse ponto que a história começa a ter o desfecho final. Então eu não posso falar mais pra vocês. Então eu vou parar por aqui, certo? As minhas expectativas, né, respectativas, porque eu já havia lido esse livro, mas há um bom tempo, e eu fiquei tão admirado e tão maravilhado, sabe, com a forma, com a exímia forma com que o Nicholas ele escreve, e é com tanta veracidade, sabe? Ele cria personagens tão sustentáveis, tão reais, sabe, que a gente acaba nos vendo, nós acabamos nos vendo aqui em alguns personagens, sabe, em algumas situações que a gente para e pensa, porra, quantas vezes a gente já não passou por isso? Quantas pessoas nós conhecemos que não passam por essa situação? Não só no atentado, não estou falando do atentado de 11 de setembro,
Mas os livros do Nicholas Sparks, eles são conhecidos por serem humanos, sabe? Por serem fortes e reais. Então é isso que me encantou fortemente no Nicholas Sparks pela primeira vez e continua me encantando até hoje. Logicamente que eu não li todos os livros publicados dele, só os que eu tenho aqui, mas gosto muito mesmo do Nicholas Sparks. Então sim, gente, eu gosto muito do Nicholas Sparks. E por esse motivo e outros, querido John, como eu disse, se tornou um dos meus preferidos dele. E eu reconfirmei nessa leitura essa opinião. E eu dei 4 estrelas pro querido John, tá? Quando vocês estiverem assistindo esse Book Talk, já vai ter resenha lá no canal. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, certo? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um livro, né, do TBR. Então, hoje é quarta-feira. Amanhã eu volto com um pequeno videozinho de sorteio do próximo livro do TBR, certo? Sendo que, né, aquela coisa, eu já sorteei, eu já gravei e tudo mais na segunda-feira mesmo, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. Então eu já comecei a gravar os mini vlogs também, vocês estão por dentro de como que tá rolando a situação, né? É isso aí, um beijo pra todo mundo e até amanhã.